As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Começa agora a nova comissão de inquérito. Hoje recebemos Rui Gomes da Silva, antigo ministro e antigo vice-presidente do Benfica. Bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Hoje está triste. Não está? Não está assim com o coração apertadinho? Não. Por causa daquelas notícias de ontem. Não. Já vamos ter tempo para falar sobre Ser do Benfica não dá para apertar o coração. Sabe como é que isto funciona? Não sei, mas são 5 perguntas. Eu sei, valem X pontos. 5 pontos. Se tiver a nossa ajuda e acertar, só recebe 2. Respostas erradas valem 0 pontos. Ontem o Tiago Maia Gonçalves fez 22 pontos. É assim que está o ranking desta semana. Quanto mais votos, menos pontos. Vamos lá, esta é de caras para um benfiquista. Quem foi o treinador que esteve mais tempo à frente do Sport Lisboa e Benfica? Foi mais do que um treinador. Foi mais do que um treinador. Foi mais do que um treinador. E João aqui a dar uma... E não é de agora, não é recente. Não é recente. Não é nada recente. Pode pedir ajuda se quiser. Então ajuda, se já é muito antigo. Cosme Damião, Bela Gutmann ou Eriksson? Eriksson não foi, só teve 5 anos. Bela Gutmann não foi, que teve 3 anos mais 1 e meio, 2. Portanto, tem que ser o Cosme Damião. Muito bem. As outras perguntas eram certinhas. Era. O Rui Gomes da Silva foi vice-presidente nos primeiros mandatos de Luís Filipe Vieira, que agora nos primeiros, nos do meio. Ele foi 2 antes e 2 depois de mim. Depois, então no meio. Sim, que agora é acusado de corrupção desportiva juntamente com o assado benfiquista. Como é que vê a acusação do Ministério Público? Olha, eu entrei em 2009 e saí em 2016. Geralmente tenho esse defeito, que é sair antes do tempo e ter razão antes do tempo, o que em política, como sabem, e também no futebol, que é um bocadinho igual à política, não ajuda muito. Mas se saí em 2016 foi um bocadinho por causa disso, porque achava que não me revia em determinadas situações. O que não significa que eu acompanhe, valide, subscreva as acusações que estão a ser feitas. Não vejo, para lhe ser muito franco, não vejo que o Benfica possa ser alvo de qualquer condenação que implica perca de pontos, que implica perda de campeonatos, perca de jogos, suspensão das competições. Acho que isso é eu não diria que é uma loucura, mas é é um fait divers lançado pela acusação para ir mais longe e para gerar a atenção, não é? Digamos que é um soundbite da própria acusação, neste caso é um soundbite do próprio Ministério Público. Para lhe ser franco, não acredito que isso possa acontecer algum dia. Mas encontra justificação para aqueles negócios entre o Benfica e o Vitória de Setúbal? Ouça, se calhar alguns deles são um bocadinho exagerados, mas ainda ontem, por exemplo, nas redes sociais, acompanham, penso eu, os ouvintes acompanham, que há uma situação muito mais complicada e muito mais repetitiva, que é, por exemplo, os negócios entre o Porto e o Portimonense. Não então é? Deviam ser investigados também. Ouça, que deviam ser todos investigados. Como é evidente, há 2 ou 3 negócios que são esquisitos, mas há 2 ou 3 negócios todos em todas as situações. Tiremos do futebol português, vamos ao Chelsea. Hoje em dia estou um bocadinho afastado, sou mais ouvinte, espectador, mas o Chelsea comprou 40 e tal jogadores, neste caso tem um plantel de 43 jogadores, dos quais 10 ou 11 ou 12 não treinam sequer juntos do resto da equipa. Portanto, haverá sempre, quando há um domínio, haverá sempre alguns negócios feitos por 2 razões. Como o Benfica, há um bocado falavam, como o Benfica fazia na década de 70, 71, 72, que tinha mais jogadores que iam à seleção. O Benfica, numa das seleções, tinha 12 jogadores na seleção que tinham 2 objetivos. Era que eles pudessem ser o futuro e que pudessem não ir para outros clubes. E, portanto, poderia haver essa situação. Para lhes dizer, é assim, enquanto lá estive, não assinei nenhum contrato desse tipo. Aliás, assinei muito poucos contratos de compra de jogadores, de assinaturas com jogadores. E, portanto, daquilo que eu sei, poderá haver uma justificação que não seja literal, que não seja direta, mas não me parece que vá muito mais além disso, que seja até facilitar em determinado momento. Mas põe a hipótese de o Benfica ter comprado estes jogadores para ajudar o Setúbal? Sim, acho que sim. Aliás, ainda há pouco tempo se viu que houve
clubes, nomeadamente na Inglaterra, que ajudaram outros clubes na Alemanha, de futebol inglês e na Alemanha. Sim, o caso mais concreto é na Alemanha. Sim, do Bayern ter ajudado alguns clubes que estavam em situações difíceis. Mas isso não cria ali uma situação dúbia cria de dependência? Na ótica até da ideia que hoje temos de concorrência perfeita. Se temos as regras da União Europeia com as autoridades da concorrência, que as autoridades da concorrência a exigirem determinadas regras, determinados comportamentos que impeçam qualquer dúvida sobre a concorrência. Ainda agora tivemos uma condenação dos bancos, por exemplo, que levavam para essa ideia da violação das regras da concorrência, da ideia de cartel, da ideia de outros agrupamentos, de outras combinações que sejam e que existam para violar os direitos, neste caso, dos consumidores. Aqui também haverá uma verdade esportiva, mas haverá também a ideia de arranjar, de ajudar, nomeadamente neste momento um Setúbal, dir-me-á, não serviu de nada porque Setúbal está na segunda distrital, o Vitória de Setúbal, o velho Vitória de Setúbal, acho eu. Mas, e levanta outra questão, o que é que o Benfica ganhava com isso? Mas isso, alguém terá ganho possivelmente, mas não o Benfica. Mas alguém terá ganho, como é evidente, porque da escalpelização dos negócios, me dizer assim, mas então quem é que ganhou comissões desses negócios? Isso é outra coisa, está a ver? Mas isso aí já é um negócio que eu não posso gerar nenhuma dúvida, não tendo provas efetivas de que isso terá acontecido. Então Cosme Damião valeu-lhe 2 pontos. Cosme Damião valeu-me 2 pontos. Cosme Damião valeu-me outra coisa. Valeu-me esta felicidade imensa que é ser do Benfica. Sabe o que é? Mesmo nos momentos difíceis. Mesmo nos momentos difíceis. Todas aquelas frases, todos aqueles ensinamentos, não é? Sim. Portanto, ser do Benfica... Para quem nasceu no Porto e viveu no Porto até aos 18 anos e quando saiu do Porto até aos 19 anos, o primeiro ano da Faculdade de Direito, o Porto nunca ganhou nenhum campeonato, por exemplo. Para quem andava no carro e com o meu pai, era um bocadinho de quiz, um bocadinho sobre o Benfica, sobre as canções do Benfica, etc. E que organizavam as suas férias, metade para darmos uma volta por país ou por fora e a outra metade, 15 dias, para vermos o primeiro jogo da Liga dos Campeões, etc. Jogos do Campeonato Nacional, que vínhamos para férias para cá e depois íamos ver o hóquei, o basquetebol, tudo isso, e quem viajava em funções e de Coimbra para cima, praticamente todos os jogos eu via, e chegar à direção do Benfica, ser o único que era sócio desde que nascido no Porto, ser o único que praticou hóquei, foi campeão nacional no Benfica de hóquei em patins em 1979, portanto 78, 79. Nossa, é um grande orgulho. Ainda vamos voltar ao Benfica, até para falar um bocadinho deste momento atual da equipa principal. Agora, falar de Cosme Damião, mas diga. Agora vamos aqui a outro assunto. Vamos viajar até 2004. Que presidente da TVI esteve na origem da saída de Marcelo Rebelo de Sousa deste canal de televisão, precisamente em 2004? Quem era presidente da TVI, dono da TVI, era o Paz do Amaral. Houve uma grande polémica. O Rui Gomes da Silva também se envolveu nessa polémica. Na altura fez declarações sobre Marcelo Rebelo de Sousa, era comentador na TVI, e disse: nem o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda juntos conseguem destilar tanto ódio ao Primeiro-Ministro e ao Governo como esse comentador, e disse referindo-se a Marcelo Rebelo de Sousa. Eu sei que entretanto já fez as pazes com o Presidente da República. Ele já foi muito simpático comigo em público. Arrepende-se destas declarações? Não em função das circunstâncias. Tenho um princípio na vida que é nunca me arrepender de nada daquilo que tenho dito e que tenho feito. E de facto não me tenho arrependido. Ter chegado até aqui não me tenho arrependido. Mas deixe de dizer-lhe, é preciso enquadrar aquelas declarações. Hoje em dia, 2004, vista à luz de 2024, é uma realidade diferente, não é? Mas o que é que acontecia na altura? O Governo tinha uma maioria estável na Assembleia. E havia 2 pessoas interessadas e a ideia de que o crime compensa, o crime entre aspas, compensa na política é, se quisermos um episódio da vida portuguesa política em que o crime compensa, está aí. Tivemos um exemplo em que não tem nada a ver com comentadores, o artigo de Aníbal Cavaco Silva sobre a má moeda expulsa a boa moeda, o princípio da lei de Gresham, a economia política, para quem deu 18 anos ou 17 anos de aulas de economia política, era uma coisa muito falada e que os alunos geralmente sabiam porque era das leis mais fáceis e mais citadas da economia política, e depois a seguir os comentários de Marcelo Rebelo de Sousa, por uma razão muito simples, é que quer um quer outro não interessava a continuação do governo do PSD, porque quer um quer outro, e como
diz a minha mãe, a caridade começa por nós mesmos, não é? Quer um, quer outro percebiam que se aquele governo tivesse em funções, poderiam não ser um Presidente da República e o outro Presidente da República a seguir. Para Marcelo Rebelo de Sousa interessava que o governo caísse para que Cavaco fosse eleito Presidente da República. Para quê? Para que ele pudesse ser a pessoa a seguir, perdendo ou ganhando Cavaco. Para Cavaco percebia que se o governo tivesse em funções, perderia outra vez, seria a segunda vez que perdia um ato eleitoral e nunca mais seria Presidente da República. E, portanto, quer um, quer outro estavam interessados. O governo tinha uma coisa... É verdade que o primeiro-ministro, quem ganhou as eleições em termos formais, foi para Bruxelas, para Presidente da Comissão Europeia. Havia um primeiro-ministro novo que sucedeu, que era o primeiro vice-presidente, e não foi por falta de opção. É conhecido nas memórias do Presidente Sampaio que ele tentou várias opções dentro do PSD que sucedessem a Durão Barroso, que não Santana Lopes. Falou com Luís Marques Mendes, falou com Manela Ferreira Leite, falou com Leonor Beleza, todas na perspectiva, e todos lhe disseram uma coisa: o PSD quer Pedro Santana Lopes. O PSD quis Pedro Santana Lopes, o CDS quis Pedro Santana Lopes. Não houve nenhum problema em relação a essa maioria constituída na Assembleia. Mas o primeiro congresso do PSD, que depois se realiza em Barcelos, em novembro, salvo erro, em outubro de 2004, tem a primeira, ou seja, num quadro de estabilidade, num quadro com um programa de governo aprovado, num quadro em que tudo passava, não havia uma única divergência. Há duas pessoas que vão a esse congresso levantar problemas, não sobre a governação, porque, repare, nessa governação não há um único ato, a não ser por razões políticas, que seja contestado sobre legitimidade, sobre credibilidade, etc. Nada. O que havia era uma decisão que tinha que se alterar o próprio Estado. Então o governo foi fragilizado por fatores externos? Não, fatores internos do partido, do PSD. Nesse congresso há duas intervenções que questionam o presidente do partido, Pedro Santana Lopes, a dizer que nas próximas eleições, estávamos a 2 anos das próximas eleições, não poderia haver a AD constituída, que era uma coisa que ainda não tinha que fazer. Quem foram as intervenções? Duas pessoas, da Comissão Política da Madeira e outro da Comissão Política e outro do Continente, que hoje é um putativo candidato à presidência da República em Portugal. E a história depois explica o resto. A história depois explica o resto. Agora, que depois eu fiz essa declaração e que essa declaração serve para contar uma narrativa, serve, como é evidente, mas depois há outra história por trás dessa declaração, que é todo um sábado de contactos, etc. Mas isso um dia, quando for muito velha, de contar escreve as memórias. Quando for muito velha, muito, daqui a 30 anos, quando tiver 60 e tal. Exatamente. Aqui fizemos uma viagem de 20 anos, propomos agora há poucos dias, uma semana talvez. Quantas reuniões André Ventura diz ter tido com o Primeiro-Ministro para viabilizar o Orçamento do Estado? André Ventura 5, o Primeiro-Ministro 2. 5-2. Mas só tem 5 pontos. Não vale mais 2 do Primeiro-Ministro. Não vale mais 2. Pois é, o Primeiro-Ministro não devia esclarecer de uma forma cabal o que é que aconteceu realmente entre os dois? Acho que sim, até porque eu acho que o Primeiro-Ministro entrou por um caminho que é difícil, por uma razão, mas eu não acredito. É evidente que depois há aqueles comentários, hoje em dia os comentários estão um bocadinho enviesados por razões de participação política e não por razões de objetividade política. É evidente que seria uma loucura de um líder da oposição dizer que teve 5 reuniões sem ter o Primeiro-Ministro. Mas mais loucura ainda, eu acho que foi a do Governo, quando o Primeiro-Ministro disse que não tinha havido reuniões e teve aquele discurso completamente a desprezar toda a participação do Chega e do André Ventura, quando tinha tido essas 5 reuniões, como diria o Pedro Nuno Santos, o líder do Partido Socialista, para dizer não, basta uma vez, não é? Ninguém que se quer ir embora de um casamento, portanto, marca 5 reuniões com a mulher para lhe dizer que está, para lhe dizer que não. Acha mesmo que houve as 5 reuniões? Não, claro, como é evidente, as 5 reuniões e mais, mas eu até acho que é pior, é que o Primeiro-Ministro não terá dito, porque depois da declaração de André Ventura, tivemos 3 ministros na comunicação social a dizer que não houve nenhuma reunião. Bem, pelo menos 2 já houve, e até houve ministros, possivelmente, que fizeram aquele papel de irem dizer umas coisas que não sabiam, convencidos pela máquina de comunicação do Governo ou por um telefonema do Primeiro-Ministro, e depois terão sido surpreendidos. Pelo menos 2 já sabemos. Já não estamos a falar da questão qualitativa. Houve reuniões, já estamos a falar que foi muito ou pouco, se nos encontramos 2 vezes ou 5 vezes, não é? E, portanto, quer-me parecer que vai ser um caminho estreito do Primeiro-Ministro e sempre pensei, foi por isso que me bati na altura, acho que foi uma oportunidade perdida a não ter um governo para 4 anos e meio, um governo de estabilidade, um governo à direita. Mesmo com estes acontecimentos, continuo a achar que André Ventura e o Chega são confiáveis para um entendimento duradouro? Acho que, vamos lá ver uma coisa, há uma das partes não vai ser confiável, uma das partes não se pode sentar à mesa a seguir.
conhecendo o que conheço e conhecendo a voracidade com que o PSD destrói líderes e com que o PSD vai criando novas figuras, eu diria que aposto mais na continuidade de André Ventura no que da de Luís Montenegro. Eu sei que neste momento é difícil dizer isto, como era difícil dizer há 6 meses, e como um dia destes ainda escrevi, que acho que Luís Montenegro possivelmente arrisca-se a ser o último primeiro-ministro do PSD. Acha mesmo? Não acha que está a correr bem ao governo esta... Sabe uma coisa? Acho, como é evidente, não seria uma análise objetiva que não achasse isso. Mas o que eu acho é o seguinte, este PSD não pode ser visto longe daquilo que foi a evolução do PSD. O PSD era um partido a mais no 25 de Abril. Era o partido que tinha um CDS à direita, não falo dos outros partidos que foram criações logo a seguir ao 25 de Abril e caíram antes das primeiras eleições, mesmo para a Constituinte, mas a seguir o PSD foi o partido a mais até 78, 79. E toda a luta dentro do regime e mesmo dentro do PSD era para considerar o PSD um partido charneiro, um partido que se aliava à direita ou à esquerda, dependendo, é essa a luta agora renovada por Marcelo Rebelo de Sousa sobre os rurais ou os urbanos, sendo os urbanos liderados por Sousa Franco, onde Marcelo Rebelo de Sousa se incluía, Francisco Pinto Balsemão, etc., e os urbanos e os rurais liderados por Francisco Sá Carneiro. Mas isso levou a que depois, em 79, 80, houvesse outra perspectiva. Isso é outra história que não cabe outra história que nunca... Não, e que poderemos falar e que estávamos aqui 2 horas a falar sobre isso. Agora, o meu problema é este. Qual a melhor maneira de parar o Chega para o PSD seria incluí-lo no governo, estancar esta publicidade. Porque mais tarde ou mais cedo o governo vai ter problemas. Não teve, porquê? Porque teve muito facilmente a meter dinheiro nos problemas. Não teve a resolver nada, teve a meter dinheiro nos problemas. Todos sabemos que é a maneira mais fácil de resolver os problemas, mas é a maneira mais difícil depois de os resolver em termos estruturais. E acha, Rui Gomes da Silva, acha que André Ventura, uma vez estando no governo, se contentaria em ser número 2? Não acha que a ambição de André Ventura é mesmo um dia liderar o país? Isso é a ambição de qualquer político, mas eu também lhe diria isso a todos os ministros que estão dentro do Partido Social. Mas, por exemplo, olhando para a relação entre o PSD e o CDS, e o senhor fez parte de um governo apoiado também pelo CDS, acha que é comparável? Não acha que o Chega tem outro tipo de ambição? Quem é que não teve... Quem é que, dentre os políticos todos, não teve tantas ambições como Paulo Portas, nomeadamente até de ser Presidente da República de um governo minoritário, de um partido tão pequenino como é o CDS? E, de qualquer maneira, isso não impediu que, havendo verdade e havendo a ideia de que se está a construir alguma coisa, as pessoas possam trabalhar. Digo uma coisa, eu não tive nenhuma razão de queixa dos ministros do CDS, Paulo Portas, Luís Nobre Guedes, Telmo Correia, no governo onde estive, como também não tive em nenhuma das vezes que colaborei como deputado, os 22 anos que estive na Assembleia, com outras maiorias. Mas isso não significa que as pessoas não tenham ambição. As pessoas podem ter ambição. As pessoas têm é que perceber que em cada momento os compromissos são para cumprir e para honrar. Muito bem, 12 pontos? Sim, 12. Ponto de situação. 12. Nada mal. Tem mais 10 pela frente. À próxima. Sim, mais Posso empatar o Baiano, Ferreira. Certamente. Deixa-me ver então se acerta. É público, Rui Gomes da Silva é membro da maçonaria, pertence à loja Universalis, afeta o Grande Oriente Lusitano, e a pergunta é precisamente em que ano foi fundado o Grande Oriente Lusitano? Primeiro, não é público. Segundo, não é público. Segundo, não é verdade. Isso, repara uma coisa, isso é uma notícia. Nunca desmentiu? Não tenho que desmentir coisas que não são verdade. Já percebeu as referências públicas? Já percebi, mas é assim, há um livro qualquer que diz que eu sou da loja Universalis. Nunca pertencia à loja Universalis, mas pronto. Aliás, há até um livro que dizia que as decisões salvo erro, de uma coisa qualquer, que era eu e Miguel Relvas encontrávamos na loja Universalis e decidíamos o que é que fosse. Eu nunca tive com o Miguel Relvas em nenhuma reunião da maçonaria. Nem nunca confirmou estas coisas? Mas não vale a pena, porque é a minha... E digo-lhe uma coisa, e tem uma certa auréola essa ideia de pertencer a uma determinada instituição. Vamos lá ver uma coisa. Não o incomoda assim tanto? Não, a maçonaria significou um ideal de liberdade na altura. Hoje em dia, com as novas tecnologias, com o novo mundo, a maçonaria não tem importância. Mas a maçonaria teve ligado aos grandes movimentos portugueses que hoje teremos que reconhecer que mudaram Portugal. 1820, a Revolução Liberal, depois a Carta Constitucional, de alguma maneira a pressão feita para a Carta Constitucional, a pressão feita para toda a evolução que levou ao lançamento e à proclamação da República em 5 de outubro de 1910. Portanto, isso tudo teve esse papel e conhece bem a história. A pergunta é que, sendo assim, já não faz muito sentido. Sabem que ano é que foi? 1850, deixa-me ver, 1870 e... Antes.
Um bocadinho, mas é que não faço parte da Universal. Pois é isso. Não tem Se tivesse da Universal, se calhar eu acho que tem 5 pontos só porque desmentiu aqui, Claro, ainda não sim. tinha feito. Vamos a isso. É que faço parte da loja Universal. Não. E a pergunta que lhe íamos fazer é, de facto, se é mais fácil manter a disciplina numa loja maçónica do que num partido político. É mais difícil, é mais fácil na maçonaria, porque, repara uma coisa, a grande divergência da maçonaria é se é secreta ou se é discreta. Eu acho que a maçonaria, a partir do momento em que é discreta, deixou de ser verdadeiramente a grande razão da maçonaria. O problema hoje em dia é comparar a maçonaria com interesses. A ver? A maçonaria tem a ver com liberdade, tem a ver com projeto de vida, tem a ver com assunção de responsabilidades e de uma forma discreta. Eu tive 14 anos na NATO e era normal, por exemplo, todos os americanos na NATO invocarem, os ingleses invocarem, quando pertenciam, o seu orgulho pertencer à maçonaria, as obras que participavam na maçonaria. Diferente, a maçonaria regular, da maçonaria mais, não tanto a inglesa, mas a nossa ligação, o Grande Oriente Lusitano, mas mais uma ligação francesa. Vai-me dizer que eu sei tanto que ainda posso ser... Estamos todos a pensar no mesmo, se calhar. Lá vão os meus 5 pontos. Não é o problema dos ouvintes saberem se eu sou ou não sou, que eles ficaram sempre na dúvida. É o problema dos meus 5 pontos e não ter tanto mal bem. Mas esses pontos já estão garantidos. Agora vamos ver se ainda consegue chegar aos 22 e vamos voltar ao Benfica. Qual foi o primeiro presidente do Benfica a ganhar a taça dos clubes campeões europeus? Quem era presidente, portanto? Quem era presidente? Maurício Vieira de Brito. Está certo. Muito bem. Que é o grande problema, Maurício Vieira de Brito. Depois é o filho do autor da Constituição de 33, o Fezas Vital, que era o intermédio entre os dois irmãos, para os irmãos não se terem. Adolfo Vieira de Brito, que depois perde as finais, perde a final em 68. E ambos foram presidentes das duas conquistas. Estava sempre a pontuar se continuássemos aqui. Desportivamente, como é que tem vivido estes últimos tempos do Benfica? Ficou agradado com a substituição de Roger Schmidt? Fiquei muito desagradado com a manutenção de Roger Schmidt, por uma razão muito simples. Há momentos em que as pessoas têm que... A liderança não só... Há aquela frase de Disraeli que dizia, primeiro-ministro inglês, no fim do século, não passado, mas anterior, em que dizia: sou o líder deles, tenho que os seguir. E de facto uma pessoa percebia ali que os sócios, que os adeptos já não queriam Roger Schmidt. Roger Schmidt encantou. Mas o Benfica tem de ser gerido pela bancada? Não, mas repara uma coisa, não. Mas quem é líder tem que perceber para onde é que as pessoas querem ir. Eu não posso ser líder contra a maioria social, sociológica, publicada, pública, que me leva para um determinado sentido. O Luís Filipe Vieira, por exemplo, manteve Jorge Jesus numa altura em que toda a gente pedia a saída. Assim, é uma história mal contada, porque eu estive lá aqueles 6 anos e meio, durante aqueles 6 anos, Jesus, muito se discutiu. Eu lembro-me que chegámos a um campeonato, ao primeiro campeonato, depois com Vilas Boas, treinador do Porto, em que nós tínhamos sido campeões, tínhamos perdido a Supertaça depois na altura. Sim, com o Porto Vilas Boas. E na altura perdemos os 3 primeiros jogos. Aliás, eu comentei na altura como comentador desportivo e disse-me, a dúvida era assim: ou agradas aos sócios ou agradas aos teus clientes. E eu disse, vou fazer aqui uma coisa elevada, citações filosóficas, aquela coisa para o resto da vida, tudo coisa. E ao fim de 3 jogos tinha perdido a Supertaça, tinha perdido o primeiro jogo em casa com a Académica, o segundo jogo no Funchal com o Nacional, ganhou o terceiro com o Setúbal e o quarto tinha ido perdido a Braga. E lembro da discussão a seguir, em que a gente ainda fazia contas, e o Luís Filipe Vieira disse com aquela sua sabedoria, disse: esqueçam, já perdemos o campeonato. À terceira jornada, à quarta jornada está perdido o campeonato. E estava. Andámos depois ali a arrastar, perdemos com 21 pontos. Mas a manutenção de Jesus era muito discutida, e quantos treinadores é que não foram considerados na altura, até que depois ele ia mantendo aquilo, e no fundo, repara uma coisa, mas eu acho que os últimos 2 anos já foram arrastados. A substituição de Roger Schmidt foi tardia. Agora, em relação à substituição de Roger Schmidt, muito tardia. Devia ter sido feito. Então deixa-me fazer-lhe uma pergunta para uma resposta muito rápida. Há eleições no Benfica para o ano que vem? Não. Já respondeu. Pronto. Não pensei em candidatar. Já se candidatou em 2020? Não, eu candidatei-me, eu saí em 2016, percebi onde é que o Benfica ia, como depois fiz declarações na última eleição de Rui Costa em relação a isso. Para mim está resolvido, achei que tinha a obrigação de lá ir, até uma obrigação pessoal, dizendo aquilo que disse. Há de haver uma história, porque é que eu parti com
com 30 e tal por cento e tive 20 e tal por cento até ao fim. No último dia tive 2,98 ou uma coisa qualquer. Haveremos fazer essa história. Tem tantos livros para escrever. É só o que nós tiramos aqui desta comissão. Escrevi um livro faz agora um ano sobre política. Tenho um livro que eu gostava de ler, de escrever, era um livro sobre filosofia. Daquilo que li, fascina-me de vez em quando ler muita coisa, não tenho muito tempo, mas tenho umas 600 ou 700 páginas escritas. Eu acho que é um livro que nunca publicarei, mas adorava ser. Daqueles livros que são autores que publicam um livro de 90 páginas e são famosos, ainda hoje são citados. Quem sabe daqui a 100 anos eu ser citado. Vocês estarem aqui, eu tenho morrido há 20 anos e vocês estarem a citar o meu livro. Muito obrigada por ter vindo à Comissão de Inquérito. Foi um gosto. 22 pontos. Então. 22, sim.